Mas tá bom, é um prazer estar de volta com vocês aqui para compartilharmos uma mensagem da palavra de Deus em função desse tema, do recomeço, né? E para esse assunto, para falarmos a respeito desse assunto, nessa série, nós convidamos a você para abrir a sua Bíblia lá na carta de Tiago, capítulo 4. Na carta de Tiago, lá no Novo Testamento, glórias ao nome do Senhor Jesus. Abra lá a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, né? Em Tiago, capítulo 4. O tema da nossa mensagem nessa noite é o primeiro passo no recomeço, submissão à vontade de Deus, tá certo? Enche a sua boca e diga comigo assim, submissão. Não, está fraco, meus irmãos, diga comigo bem forte assim, submissão. Agora diga comigo assim, submissão a Deus. Muito bem, essa palavra é muito difícil da gente ouvir nos dias de hoje, mas ela está presente na palavra de Deus, e já que nós estamos falando a respeito desse tema, recomeço, nós não podemos deixar de tratar desse assunto. Então, lá em Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 19, nós lemos as seguintes palavras: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos o ano, e negociaremos, e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não somente viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Alguém pode dizer amém comigo aí pela palavra de Deus? Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, por esse final de tarde, estarmos aqui reunidos, não somente para adorarmos ao Senhor, para entregar a Ti, ó Deus, o louvor que somente o Senhor merece, consagrarmos as nossas vidas diante do Senhor em adoração, mas também nos assentarmos ao redor da Tua mesa, para sermos alimentados pelo Teu pão espiritual. O Senhor Jesus diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por isso, fala aos nossos corações nesta noite, ó Senhor, no nome de Jesus, o Teu Filho, é que nós oramos. Amém. Amados, deixa eu falar para vocês rapidamente a respeito de Tiago. Tiago, provavelmente, o que escreveu essa carta, ele era um dos irmãos do Senhor Jesus Cristo, ele estava provavelmente aqui com seus 50 anos de idade, quando ele redigiu essa carta, numa época em que a expectativa de vida, especialmente para o homem, era de apenas 45 anos. Esse homem, ele conviveu com o Senhor Jesus, se foi o irmão do Senhor Jesus, ele conviveu com o Senhor Jesus durante toda a sua infância e juventude, foi discípulo do Senhor Jesus por 3 anos e meio. Em seguida, Tiago participou da fundação da igreja do Senhor Jesus. Desde o livro de Atos, nós vemos a presença desse homem lá, e Tiago, ele teve uma grande influência na vida da igreja. Houve uma situação, os irmãos vão ler lá no livro de Atos, e em outros momentos de meditação da palavra de Deus, vocês vão ver essa história. Havia um problema sério com um homem chamado Paulo de Tarso. Esse homem foi que criou uma confusão muito grande ao espalhar o evangelho pelo mundo inteiro, e a reputação dele era que ele era contra a fé judaica, e essa fama chegou até Jerusalém, e chegando em Jerusalém, chegou até o ouvido da igreja, e a igreja tinha uma certa reserva para com o apóstolo Paulo, e Tiago, num concílio, chamado Concílio de Jerusalém, foi o homem que resolveu a parada, porque a igreja estava tomando uma dimensão muito grande, ela saiu de Jerusalém, ela estava indo pelo mundo afora. Deixa eu destacar esse caso, que acontece também ainda no início do livro de Atos, quando esse jovem diácono da igreja, chamado Estevão, era um grande evangelista, ele confrontou os judeus, a liderança dos judeus de Jerusalém, com o evangelho de Jesus, e exaltou o nome de Jesus como Filho de Deus, que está sentado à destra de Deus Pai, e onde que já se viu um sujeito que foi morto na cruz,
na maldita cruz, levantado pelos romanos, agora é o Messias, e os judeus estavam com muita raiva de Estevão, e por causa disso eles apedrejaram, mataram Estevão, apedrejado, e ao matarem Estevão, isso desencadeou uma grande perseguição contra os cristãos em Jerusalém, e a partir disso aí, muitos cristãos foram expulsos de Jerusalém. E vários desses cristãos foram para uma cidade chamada Antioquia da Síria, que foi um grande centro missionário, aliás, foi o grande centro missionário que enviou o apóstolo Paulo para a sua primeira viagem, segunda viagem, terceira viagem missionária, registrada aqui no livro de Atos, e muitos desses judeus ficaram localizados ali, e outras cidades mais, mas principalmente na cidade de Antioquia. E como eu falei para vocês, essas pessoas, quando foram expulsas, e esse é um detalhe muito importante que eu queria destacar com vocês nessa noite, essas pessoas foram expulsas, e foram muitas pessoas, muitas famílias inteiras. Nós entendemos que muitas pessoas foram mortas, além de Estevão, em perseguição em Jerusalém. Por causa disso, esses cristãos tiveram que cair fora da região da Judéia, e foram até essas regiões mais distantes, onde haviam outros grupos de cristãos já ali implantados, a igreja já estava nascente nessas cidades. E depois de um certo tempo é que Tiago escreve essa carta. Olha só interessante esse contexto, porque Tiago escreve essa carta, e é uma carta extremamente pastoral. Como eu disse para vocês, Tiago tinha muita influência em Jerusalém, ele junto com Pedro e João, eram os 3 principais pastores da igreja primitiva em Jerusalém, mas que agora tinham grande influência nas igrejas novas espalhadas fora da região da Judéia. Não vou entrar muito nesses detalhes de geografia e tudo com vocês nessa hora, por causa do nosso tempo, mas o fato é que essas pessoas estão agora localizadas, esses cristãos que foram espalhados estão localizados. Dessa carta, localizados em cidades espalhadas fora da Judéia. E nessa carta muito pastoral, que Tiago traz várias recomendações pastorais. Se você ler essa carta, ela é muito fácil de ser lida. Algumas coisas, por exemplo, do livro de Efésios, o livro de Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo, é meio complicado da gente compreender quando ele vai minuciosamente aprofundando-se na teologia da revelação de Deus em Cristo Jesus, a expansão do povo de Deus, que deixa de ser simplesmente um povo, uma comunidade étnica, e agora se espalha pelo mundo inteiro, porque então a carta de Paulo às vezes fica um tanto quanto complexa, no capítulo 11 de Romanos, por exemplo, mas Tiago, meus irmãos, ele traz conselhos assim muito simples e diretos e objetivos para a vida do dia a dia da igreja, e nesse particular, nós percebemos Tiago escrevendo a essas pessoas que agora tiveram que recomeçar as suas vidas em outros lugares, recomeçar literalmente, profissionalmente, o que nós vamos fazer, aonde que nós vamos morar, como é que a nossa criançada vai estudar, não é? Já havia essa preocupação daquele tempo, né? Eles tinham toda uma estrutura, toda uma vida ali, e agora eles têm que recomeçar. Ou seja, esse parágrafo é um parágrafo dirigido a um grupo que estava sendo desafiado a recomeçar. Porém, eles estavam recomeçando, e segundo nós percebemos no início desse texto, no início desse parágrafo, quando eles estavam fazendo planos sem colocar Deus no meio da história. Eram filhos de Deus, eram crentes no Senhor Jesus Cristo, mas eles estavam fazendo algum plano sem colocar Deus como o primeiro personagem dessa história. E é por isso que essa é uma carta também dirigida a pessoas que estão aí na dispersão, pessoas que estão passando por grandes mudanças na sua vida, e nós podemos aferir dessa recomendação, desse trecho, dessa carta de Tiago, às pessoas que estão numa situação de limbo e de mudança, de novidade e de recomeço, e trazemos essa aplicação para hoje, aplicarmos esse princípio para os nossos dias e para as nossas realidades. É por isso, meus irmãos, que nessa noite eu gostaria que essa carta do apóstolo Tiago fosse endereçada também a nós. E o tema dessa mensagem, por causa do desvio, do engano que alguns estavam cometendo em tirar Deus da jogada, é exatamente isso. Nós precisamos entender a total submissão
à vontade soberana de Deus para as nossas vidas, os nossos recomeços, a nossa nova fase da vida. É por isso que eu gostaria de chamar a atenção nessa noite às pessoas que estão aqui decidindo coisas importantes. Eu estou falando aqui a respeito do Vilaça. O Vilaça, ele veio como um dos 2 espias, né, que saiu da terra do Egito. Vamos ver como é que é. Da mesma maneira que nós, da minha esposa e eu, quando viemos aqui em janeiro de 1995, janeiro agora vai fazer 30 anos, 3 décadas, a maioria de vocês não existia ainda na face da terra. Nós viemos aqui espiar a terra, ver o que está acontecendo, como é que vai, se pode, se não pode, se dá, se não dá. E voltamos ainda para a cidade onde a gente morava, no interior de São Paulo, depois se planejar, orar, buscar uma série de orientações do Senhor, e saber se Deus abria as portas ou não e tudo mais. Mas acontece que naquele tempo de Tiago, essas pessoas estavam tomando essas decisões tão severas, tão difíceis, sem colocar Deus num plano. Deus quer que eu vá, Deus quer que eu não vá. Então, em primeiro lugar, você que está passando de uma fase para outra, e hoje eu até falei com o Vilaça a respeito disso. Eu estava me lembrando de você, Vilaça, quando eu estava preparando a mensagem, e estava lembrando de eu e da minha esposa quando nós viemos para cá. Talvez você esteja chegando aqui agora, ou talvez você esteja nessa situação de estar aqui conhecendo, ver se vem ou se não vem, mas eu não queria falar simplesmente com as pessoas que estão se mudando para cá. Talvez você seja esse jovem que está agora exatamente buscando a sua profissão. Qual vai ser a minha profissão? Talvez você seja essa pessoa que acabou de terminar o 2º grau, ou está terminando o 2º grau, high school. 2º grau é high school, viu, gente? Você está acabando o high school, e agora, para onde que eu vou? Que faculdade que eu vou fazer? O que vai acontecer da minha vida? Como é que eu decido isso? O que eu vou fazer? O que eu quero fazer? Qual é a minha tendência? Qual é a minha vocação? Quais são as minhas habilidades? Para onde é que eu vou? Essa é uma igreja de bastante jovens, e porque é uma igreja de bastante jovens, eu tenho certeza que daqui vão sair muitos casamentos. É assim que acontece. A minha igreja lá em Cuiabá, quando eu estava lá em Cuiabá, jovenzinho ainda, depois nós mudamos de Uberaba para Cuiabá, meu pai era dentista, e a gente foi embora para lá, eu enfiei uma coisa na minha cabeça um dia, eu falei assim, eu vou me casar com alguém da minha igreja. Eu vou me casar. E um dia eu me aprontei todo, era uma reunião de jovens, eu já era seminarista, último ano de seminário, me aprontei, me barbeei, e cortei cabelo, lavei o carro do meu pai me emprestou naquele tempo, era um Passat do ano. Quem é que lembra do Passat? Farolzinho, 4 farolzinhos na frente. Gente, era máquina, aquilo não era o bicho. Chegar na igreja com um Passat daquele, eu era o cara, né? E naquela noite eu entrei na reunião de jovens, era uma noite de sábado à noite, né? Eu entrei na reunião de jovens e até nós estamos cantando, estamos louvando e tudo mais, e de repente eu vejo a minha esposa e eu disse, Deus, obrigado. Está resolvido o problema. Anos depois, a gente já casado, eu já era pastor lá em Limeira, né? A minha esposa estava assim, abraçadinha comigo, falou assim, quem diria que um dia nós 2 estaríamos aqui, né? Eu falei assim, eu falei com Deus, Deus está resolvido, já me revelou, Deus já me revelou, e revelou para ela também, né? E como também Deus teve que colocar no coração dela o projeto de vir embora para cá, tantas coisas que acontecem assim. Então, talvez você esteja nesse momento, né? Nesse momento de o que vai acontecer. Talvez você esteja muito insatisfeito no seu trabalho, e você entenda que está na hora de mudar. E eu vou mudar, como é que eu saio daqui? O que vai acontecer? Para onde que eu vou? Lá em Minas Gerais, você está naquela situação do cotô, pronto eu vou, e como é que vai ser, né? Traduzindo, né? Onde que eu estou, para onde é que eu vou, né? E assim que vai. Então, essa palavra é para você que está nessa situação de mudança e de recomeço. Essa situação de recomeço é uma situação tão comum nas nossas vidas, amados. Presta bem atenção nisso, porque acontece com todos nós. Nós passamos por fases, por situações que tudo muda completamente. Alguém já disse que tudo muda, até a surda muda. Você não pegou essa, né? Pegou, obrigado, é isso aí. Que hoje eu estou meio de jovens aqui, gente, eu estou me sentindo mais à vontade, viu? Com essas daddy jokes, né? Minha filha fala daddy jokes, né? A minha esposa perguntou, você vai de jeans hoje? Foi assim, a primeira vez que eu vi foi de paletó, lembra? Que eu estou assim agora me adaptando, né? Eu até coloquei aquela camiseta que a senhora me deu de presente da última vez, né?
Mas só que é o seguinte, eu cresci um pouco, ou a camiseta encolheu, ficou parecendo os pneus, eu não vou com essa não. Então, gente, olha, nós vivemos em situações em que tudo muda, amanhã tudo é diferente. A questão é, nesse momento de decisão, e nesse momento de recomeço, nesse momento de mudança, o que eu vou fazer? O que vai acontecer? Isso acontece na vida da igreja, a igreja como um todo. Vamos profetizar que essa igreja está crescendo, e essa igreja está crescendo, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. E eu chamo isso de problema bom. Daqui a pouco vai chegar um instante que vocês não vão caber mais nesse santuário. Esse santuário é pequeno, talvez para hoje ainda tenha cadeira sobrando, mas daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, com o crescimento orgânico, natural da igreja do Senhor Jesus Cristo, porque diz a palavra de Deus, dia a dia o Senhor vai nos dando aqueles que vão sendo salvos. Nós vamos ter que decidir o que nós vamos fazer. Vamos continuar? Vamos sair? Como é que a gente resolve tudo isso? Essa é uma das situações que enfrentou a igreja, a quem Tiago estava escrevendo, e a resposta está exatamente nisso. Nós temos que conhecer a vontade de Deus. Porém, nós vamos continuando a falar a respeito de um comportamento que precisa ser mudado, um comportamento que precisa ser alterado. E esse comportamento é a arrogância. Tiago vai dizer aí nessa carta, é a arrogância. Vocês estão jactando, essa palavra jactando é se exaltando, eu posso, eu sou capaz, eu sou brilhante, eu sou um jovem bonito, eu sou um jovem inteligente, eu vou escolher uma faculdade, o que eu escolher para fazer na minha vida, eu vou ser bem-sucedido, eu vou abrir um trabalho, eu vou abrir um negócio, eu vou abrir um business nesse lugar aqui, eu já nasci nessa terra, eu já nasci com a cidadania americana. Olha, se esses imigrantes que vieram para cá, um monte de imigrante que veio para cá, conseguiu se dar tão bem, imagina eu então, eu vou conseguir. Meus irmãos, essa atitude de dizer que eu vou, que eu faço, que eu resolvo, eu posso, isso é jactância, isso é arrogância. E é essa atitude que Tiago vai dizer, toma cuidado, para um pouquinho, vai devagar, vai devagar. Então, Tiago começa a sua lição desse parágrafo com uma dura chamada de atenção aos seus ouvintes. Atendei agora, vós que dizeis, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, atendei agora, presta bem atenção, vocês que estão aí dizendo. Seguem 3 declarações que as pessoas constantemente falavam e falam, a partir da sua natureza humana decaída e incrédula, ou ignorante de Deus. A primeira delas, hoje ou amanhã nós iremos para a cidade tal. Hoje ou amanhã a gente vai para lá, e é assim que vai ser. É uma decisão de recomeçar por si próprio. Quando você fala assim, eu vou fazer isso, e aqui vocês observam que não tem um Deus na jogada, eu vou fazer isso, eu vou mudar para essa cidade, e assim vai ser, isso aí é uma decisão própria, toma cuidado com isso. Em segundo lugar, aí no texto, Tiago continua dizendo, e lá nós passaremos um ano, e nós negociaremos. O que é isso? O que eles estão dizendo aqui? É o estabelecimento de planos e projetos baseados nas suas próprias aspirações, impressões e suposições, suas próprias. Interessante, especialmente para nós que viemos do Brasil, essa geração mais velha aqui, né? Esse pessoal aqui que já tem alguns anos que decidimos sair do Brasil e virmos para cá, quantos de nós, ou da nossa comunidade, vieram para cá baseados em suposições erradas? Eu vou dizer uma para vocês, eu já vi reportagem na televisão várias vezes, lá no Brasil, em jornais ou programas de reportagem, lá no Brasil, que aparece um sujeito aqui, trabalhando, e parece que ele está pegando dinheiro na macieira, parece que está pegando dinheiro na laranjeira, parece que o dinheiro sobra. Fulano de tal, que veio para cá, é uma faxineira. Esses dias eu vi uma reportagem, a faxineira que ganha mais de 1 milhão por mês. Ela tem uma cobertura, um flat ali em Miami, um negócio assim maravilhoso e tudo mais e tal. Então, coloca essa situação, o sujeito está lá no Brasil, olha assim e fala assim, eu também vou. E vem para cá. Uma vez eu fui socorrer um sujeito no aeroporto, esse sujeito estava literalmente, gente, pensa só na cena, de frente do balcão da American Airlines, um sujeito de 50 anos de idade, já quase idoso, né? Cabelo branco, homem, grande, desse tamanho aqui, ajoelhado,
chorando aos berros, desesperado, porque ele se sentia desamparado. Ele chegou aqui baseado na promessa de uma pessoa que ia buscar no aeroporto. Essa pessoa nunca apareceu. Daí a pouco essa pessoa, ele conseguiu mais ou menos falar com essa pessoa, e essa pessoa disse: eu não tenho nada a ver com você, te vira. Está lá o sujeito desesperado. Veio para cá baseado em suposições, em planejamentos assim aleatórios. As pessoas fazem isso. As pessoas fazem isso. Então, nós vamos para a cidade, nós vamos trabalhar, nós vamos negociar, e aí ele diz assim: nós vamos ganhar dinheiro, e aí nós teremos lucros. Presta bem atenção, gente. Presta bem atenção. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu achei muito interessante, há pouco tempo atrás, eu participei de um desses seminários de alta ajuda, com o Paulo Vieira e a esposa dele, que se chama Camila, né? Camila Vieira. E as pessoas começaram a fazer perguntas, e tudo tinha a ver com dinheiro. Teve um momento que ela parou e disse assim: escuta, o propósito não é ganhar dinheiro. Entenda bem isso. Se o objetivo da sua vida for ganhar dinheiro, você ama o dinheiro. E o próprio Tiago vai dizer: é o amor ao dinheiro a raiz de todos os males. Então, presta muito bem atenção no que nós estamos dizendo, nos planos que nós estamos fazendo, e nos nossos recomeços, nos nossos reinícios, das fases das nossas vidas. Nós estamos colocando planos errados, planos totalmente afastados ou ignorando a soberania de Deus nas nossas vidas, e principalmente objetivos idólatras. Objetivos idólatras, porque nós estamos nos propondo a vivermos e a consagrarmos as nossas vidas em função de alguma coisa que a gente ama, e que esse mundo ama, e que é o dinheiro, e que essa terra tem o dinheiro como um mamon, é um Deus. Então preste muito bem atenção. Tudo isso, Tiago está dizendo, é arrogância. Deixa eu correr com vocês. Todas essas declarações, e muitas outras, da mesma natureza. Se a gente fosse parar aqui para escrever as coisas que nós dizemos, ou que as pessoas aí fora dizem, e que são arrogância e completa ignorância de Deus, caracterizam os projetos e anseios de pessoas que não creem em Deus, ou que se dizem crer nele, só se lembrando dele para demandar que os seus interesses e objetivos recebam dele a bênção e sejam servidos pelo seu poder. Então, ou seja, não, eu creio em Deus, mas eu creio em Deus para pedir a Deus, ou para demandar de Deus que faça a minha vontade. Eu não creio em Deus para perguntar para Deus: o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Deus, eu decidi para os Estados Unidos, dá um jeito lá. Nem que seja pelo México, Senhor, abre um buraco lá naquela cerca que tem lá no Arizona, lá no Texas, que tem um monte de grade assim, que as crianças ficam brincando de gangorrinha. Abre um negócio desse para eu passar. E vem, na doida. Um amigo nosso lá de Goiás, um dia ligou para nós, eu falei assim: meu querido, não venha. Ele gastou lá no Brasil ele gastou quase $30 mil para pagar para esse pessoal, para atravessar ele. Eu disse, e naquela época, meus irmãos, ninguém estava entrando. Ele foi preso e ficou revoltado e disse assim: não, eu orei e eu entendo que Deus quer que eu vá. Meu querido, você está ouvindo conselhos de pessoas, de Deus, dizendo: não venha, e o sujeito vem. Então, preste bem atenção, porque tudo isso é arrogância. Eu vou ficar citando aqui a questão dos imigrantes, né, mas deixa eu ler essa frase não é minha, mas eu coloquei aqui na nossa meditação. Deus não tem compromisso com aquele que não tem compromisso com a sua palavra. Decora isso. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com a sua palavra. Desta feita, ao agirmos assim, não estamos fazendo nada mais diferente que os incrédulos já fazem. E estamos largados aos caprichos das nossas próprias forças e do mundo selvagem no qual nós vivemos. Segue-se ainda que o apóstolo Tiago faz 3 considerações aos irmãos que se dizem crentes. Ele está escrevendo de fato aos crentes do Senhor Jesus, mas que vivem as suas vidas e tomam as suas decisões excluindo a Deus e a busca submissa pela sua vontade. Tiago vai dizer assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Quando Tiago fala isso, meus irmãos,
Em nossa humanidade, nós não somos capazes de saber o que vai acontecer amanhã. Nós não somos capazes. Ninguém é capaz de dizer, não, eu sou jovem, eu sou sadio, e amanhã eu vou acordar vivo. Você não sabe disso. Você não sabe disso. Um sujeito assim, já velho igual eu, que já viveu mais de 6 décadas de existência na face da terra, já vi tanta história de gente que, como diz uma vez eu estava assistindo o filme do Mazzaropi. Vocês não vão saber quem é Mazzaropi, gente, mas eu vou contar para vocês a história do Mazzaropi. Morte boa foi da dona Quiquinha. Ela deitou, dormiu, no outro dia, quando acordou, foi ver, estava morta. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Quando você escuta a previsão do tempo, deixa eu dizer uma coisa, você está ouvindo uma previsão do tempo. Nós que trabalhamos, eu trabalho com meu irmão numa empresa de construção, a gente trabalha ao ar livre, então a gente todo dia checa o tempo, se vai chover ou se vai fazer sol. Se vai fazer sol, a gente pode trabalhar o dia inteiro, mas o negócio é o seguinte, ninguém sabe a intensidade do sol. E esses dias agora, todos os dias dá 100 graus, a sensação de calor é de mais de 100 graus, 105, 106. Teve um dia agora em julho que chegou a 110, e a gente trabalhando ali, metendo brique no chão, um negócio bacana demais da conta. E às vezes a gente vê assim, olha, vai chover, quando chove é uma beleza, dá uma chuvinha fresca assim, você continua trabalhando, a gente consegue trabalhar debaixo daquela chuvinha, porque ela dá uma refrescada na gente, né? Mas olha só, quantas foram as vezes que falaram que ia dar uma chuvinha e não choveu nada, o sol ficou mais quente ainda. E quantas vezes que falam que ia fazer sol, de repente dá uma chuva que a gente não esperava, estraga o trabalho tudo, a gente tem que fazer tudo de novo. Como é que a gente sabe, meu irmão? Nós não sabemos. Isso que o pessoal fala lá na previsão do tempo é uma previsão, é uma suposição, baseado nos sistemas de computadores que eles têm. Pode ser que aconteça isso assim, dessa maneira. Quando acontece esse dia, nós acertamos. Mas muitas vezes não acontece, assim, olha, nós previmos apenas. Não era eles não têm a capacidade de determinar. Amanhã nós estamos determinando, assim vai ser o seu dia, sol de 100 graus. Pode ficar tranquilo, porque vai ser assim. Nós, aqui, no nosso canal de televisão, o sistema de meteorologia e São Pedro, são desse jeito aqui, ó. Pode ficar tranquilo que não vai chover. Não é assim, meus queridos. Nós não sabemos o que vai acontecer no nosso amanhã. Há pouco tempo atrás, eu estava aqui, agora na Páscoa, semana da Páscoa, eu estava lá em Brasília, junto com uma família muito querida, enterrando uma irmã muito querida que foi aqui da nossa igreja, um jovem de 50 e poucos anos. De repente apareceu um câncer no cérebro, e em pouco tempo a nossa irmã estava lá, e a gente estava lá fazendo um velório. Como é que a gente sabe? Quem é que sabe? Quem é que pode dizer? Tiago está dizendo, quem é que pode dizer alguma coisa assim? Que é a vossa vida, ele diz, sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Todos nós somos mortais, todos nós somos frágeis, e todos nós somos completamente ignorantes da longevidade da nossa própria vida. Quem é que aqui pode levantar a mão e dizer para mim assim, essa é a data que eu vou morrer? Quem é que sabe? Eu queria dizer uma boa notícia para você. Existe um site que você pode entrar e checar a data da sua morte. Quem é que quer o endereço desse site, gente? Ninguém quer saber o endereço. Ninguém quer saber, porque só Deus sabe. Só Deus sabe. Nós somos como neblina e ninguém tem controle sobre quantos dias nós vamos viver, e muito menos onde nós vamos viver. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Nesse particular, Tiago está falando nesse particular, a pessoa que não inclui a soberania de Deus, não se submete à soberania de Deus para o seu futuro, para os seus planos, para os seus recomeços. Essa atitude de autoconfiança e falta de submissão a Deus constitui sem pecado o da arrogância e soberba, um dos que mais irritam Deus. Olha que interessante. Tiago capítulo 4, ele mesmo vai dizer, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Toma cuidado, amados. Ou supondes que em vão afirma a Escritura,
É com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele faz habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos. Olha que coisa maravilhosa. Mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, submetei-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, Deus se irrita com o soberbo. Deus se irrita com o crente arrogante, que fica dizendo que eu vou fazer isso e que Deus vem atrás para resolver a minha vida. Toma cuidado com isso, porque Deus não está contigo nesse particular, não. Você pode dizer amém comigo, meu querido? Mas tem um lado bom da história. Vamos lá. Tem um lado bom da história. Tome o primeiro passo para o recomeço. Qual é o primeiro passo? Submissão à vontade de Deus. Vamos dizer todo mundo junto? Submissão à vontade de Deus. Está fraco, irmãos. Vamos lá, vamos fazer um coral bonito? Submissão à vontade de Deus. Cutuca o irmão do seu lado, vê se está acordado, porque agora vem a boa notícia, tá bom? No centro de toda a exortação de Tiago está o conselho de ouro para os seus leitores. No versículo 15 está o princípio elementar de fé e submissão que deve estar na mente e no coração de todo filho e filha de Deus. Este princípio deve estar aí, especialmente quando estamos numa nova fase da vida. Estamos diante de uma decisão ou decisões que afetarão tudo e a todos ao nosso redor e a partir daí. Por exemplo, quero dizer uma coisa aqui que eu, como pai, já passei por uma situação como essa e eu sei que eu vou passar por outra quando o meu filho aparece em casa e diz assim: eu vou namorar com fulana de tal. E meu filho, quando falou isso, falou sério. E eu já sabia que ele já estava pensando no casamento. E eu virei e falei assim: uau, que decisão, né? Você vai fazer o que todo homem cristão tem que fazer, todo jovem cristão tem que fazer. Você vai sair daqui de casa, vai lá na casa da moça e vai conversar com o pai e com a mãe dela. E vai pedir autorização, porque ela também é uma moça crente, ela é do Senhor Jesus Cristo. E para melhorar a situação, o pai dela também é pastor. Então, vocês imaginam a situação, né? E meu filho disse: sim, eu vou lá. Ele se submeteu a essa palavra e ele foi lá. E eu fico com o coração apertado nessas horas, viu, meus irmãos? Porque eu tenho uma filha e eu sei que um dia vai bater um cara lá em casa para conversar comigo. E se não for para conversar, a resposta já é não. Já está por aí, já está dado o recado, né? Então, vamos lá. Se não for para encarar, né? Uma vez eu fiz uma brincadeira com a minha filha, ela ficou muito chateada. Eu estava pregando lá em Cuiabá, é o daddy's joke, né? Eu estava pregando lá em Cuiabá, na igreja que eu tinha sido pastor lá, e todo mundo queria conhecer a minha filha e tudo mais, e ela canta, né? Cantou antes de eu pregar, a voz dela é maravilhosa, tem uma voz angelical, ela canta e eu choro. Todas as vezes que ela canta, ela adora o nome do Senhor Jesus, eu choro, porque é muito bonita a voz dela, e toca muito a minha alma, e estou lá assim. Mas enquanto ela está cantando, eu estou ouvindo assim, um grupo de adolescentes sentado, todo mundo assim, cochichando, e adolescente assim, eles ficam... E eu estou vendo eles falando: oh, é a filha do pastor, é a filha do pastor. E aí eu tomei a palavra, peguei o microfone e disse assim: olha, gente, não tem problema não, eu sei que a minha filha é muito bonita, ela cantou e tal, mas não tem problema, não fique acanhado, porque é a filha do pastor Wesley. Existe um site, www.filhodopastorwesley.com. Você entra lá, e ali tem 4 perguntas, na primeira página tem 4 perguntas. Você torce para o Flamengo, torce para o Corinthians, você tem tatuagem, você usa piercing. Aí você passa para a segunda página do site. Se você respondeu sim a qualquer uma das primeiras perguntas, nunca mais apareça nesse site. E aí você vai ver se avança. E até que se classifica. Depois você manda uma carta para mim e a gente vai conversar a respeito disso. Amados, daqui a pouco eu vou falar a respeito de conselhos e como tomar as decisões. Mas, em primeiro lugar, meus irmãos, nós estamos diante dessa proposta de ouro de Tiago, do versículo 15. Lê comigo aí. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Essa frase, amados, se o Senhor quiser, nos ensina algumas coisas muito, muito importantes sobre a característica de Deus, do relacionamento que Deus quer ter conosco. Essa expressão, se Deus quiser,
Não é que eu estou dizendo, se Deus quiser, vai acontecer. Quando eu digo se Deus quiser, eu estou dizendo que Deus está no controle de todas as coisas. A palavra diz que o homem pode fazer planos, mas a palavra final, a resposta final, vem dos lábios do Senhor. Deixa eu desligar aqui esse negócio, estão me chamando. Ô Jesus amado, como é que eu desligo isso agora? Já acabou? Já parou? Pronto. Essa expressão significa que eu estou me submetendo à vontade de Deus. Eu sei que Deus está no controle de todas as coisas, graças a Deus, Deus está no controle da minha vida. A minha vida agora não anda ao léu, a minha vida ela foi comprada pelo sangue de Cristo Jesus, o Filho de Deus, lá na cruz do Calvário. Mas não tem como eu não perceber e não me lembrar de Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, quando ele diz assim, para que experimenteis, para que nós tenhamos a experiência, para que nós experimentemos, ou tenhamos esse relacionamento com Deus, para descobrirmos que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Não tenha medo da vontade de Deus, não tenha medo da vontade do Pai, não tenha medo, muitas vezes até de abrir mão de planos que você tem, porque você percebeu que esta não é a vontade de Deus para com você. Deus e a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Você pode dizer amém comigo? Quando eu leio esse texto, a gente vai direto para Jeremias, o profeta Jeremias. Jeremias, num momento do seu livro, ele escreve um texto. Ele estava em Jerusalém e o povo de Israel, Jerusalém tinha sido atacada. Os babilônios, eles invadiram, era um povo poderoso, era um exército poderoso. Eles mataram muita gente, mataram o rei. Você sabe o que eles fizeram? Eles não mataram o rei. Olha o que eles fizeram. Eles pegaram todos os filhos do rei e disseram assim, essa é a última coisa que você vai ver. Matou filho por filho do rei, filho e filha, matou toda a dinastia do rei. Essa é a última coisa. E depois que eles mataram os filhos, eles furaram os olhos do rei e levaram o rei com os olhos furados, cegos, escravo para a Babilônia. E junto com esse rei, ele levou uma turma toda também de escravos, levou essa turma toda, os sacerdotes, saquearam o templo, roubaram tudo, levou tudo embora para a Babilônia. Agora existe lá uma colônia de gente humilhada, existe uma colônia de gente que viu tudo aquilo acontecer, as atrocidades, que perderam seus parentes, pessoas ali perderam suas famílias inteiras, agora são escravos e cativos lá na Babilônia. E lá na Babilônia, como escravos, como cativos, Deus escreve, Deus manda Jeremias escrever essa carta. E é no capítulo 29 que nós vamos ler essas expressões. Eu vou dividir em 3 pedaços essas expressões e vou caminhar para o final. Deus diz para o povo, escuta muito bem isso. Agora, é claro que o povo estava recomeçando, mas recomeçar como? Recomeçar como? Escravo, humilhado, em terra estrangeira. O que nós vamos ser aqui? Que futuro que a gente tem aqui? Que futuro que a gente tem aqui? E é diante dessa palavra, diante desse sentimento, que Deus diz ao povo, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Alguém pode dar glórias ao nome do Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus não deseja o mal. O povo estava passando por uma disciplina, exatamente porque o povo havia se afastado de Deus e da aliança e da palavra de Deus. Era um povo que se tornou idólatra, apóstata, e agora Deus o disciplina por amor. E a este povo que sobrou, a esse restolho que estava lá, Deus está dizendo, eu tenho pensamentos. Quando fala pensamentos, eu estou determinando, eu tenho propósitos, e a palavra de Deus vai dizer que nenhum propósito de Deus vai ser frustrado. E ele diz assim, não propósitos de fazer mal a vocês, ele diz assim, o propósito de fazer paz. Agora eu queria que vocês entendessem que paz,
O shalom, na palavra de Deus, não é simplesmente ausência de guerra. Paz é prosperidade, paz é felicidade, paz é progresso, paz é vida. Paz de Deus é a presença de Deus. É por isso que Jesus Cristo, onde ele entrava, e é interessante, mesmo depois da sua ressurreição, os discípulos amedrontados, fechados numa sala, Jesus entra e diz para esses discípulos: a minha shalom seja convosco, a minha paz seja convosco. E depois da paz do Senhor Jesus, vocês sabem, veio o Espírito Santo sobre a igreja, que encheu a igreja de poder, e a igreja está aí até hoje, glória ao nome do Senhor Jesus. Eu é que sei, diz o Senhor, a cada um de nós, que planos, que pensamentos e que propósitos eu tenho para a sua vida. Eu vim para trazer shalom sobre a sua vida. E quando Jesus Cristo veio, ele fez paz entre nós e o nosso Deus para todo o sempre. Deixa eu continuar com vocês. Então, diz a palavra lá em Jeremias capítulo 29, então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Amados, quando eu vou buscar uma nova vida, é um novo tempo, é um recomeço, Deus está dizendo: me busque, ore. E não é qualquer oração, ele diz assim: quando você me buscar, quando você orar a mim de todo o vosso coração. Você, rapaz, que está buscando por uma namorada, busque por uma namorada, mas busque na presença do Senhor, busque na presença do Senhor, e ore com força, ore com força, gaste tempo. Não é aquela oração: Deus abençoa aqui, que vai aparecer uma moça mais bonita na minha frente aqui, glórias ao teu santo nome, amém. Não é assim não, querido, gasta tempo. Você que está escolhendo uma profissão, você que quer saber o que você vai ser. Eu me lembro lá em Cuiabá, quando a gente estava no nosso grupo de jovens, 3 irmãos que hoje são médicos, os três se reuniram, os 3 oraram, os 3 jejuaram, e os 3 decidiram juntos: Deus está nos chamando para sermos médicos. Os 3 entraram e fizeram medicina, os 3 são médicos hoje lá do Mato Grosso. E eu me lembro quando, uma vez eu estava pastoreando essa igreja lá do Mato Grosso, havia essa senhora de uma favela, a filha dela de madrugada foi parar em casa, e a filha dela estava morrendo em febre, e no Brasil, olha, se tem dinheiro, não tem história, não tem esse negócio de entrar lá no postinho. Naquela época era assim, não sei como é que está hoje, mas chegar lá no postinho, uma enfermeira me chegou e falou assim: pastor, se o senhor não fizer alguma coisa por essa menina, ela vai morrer daqui a pouco, porque ela vai morrer de febre. O que eu fiz? Eu peguei o telefone, era 2 horas da madrugada, nós ligamos para a casa de um desses irmãos médicos, crentes do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: pastor, não se acanhe. Eu pedi desculpa, me desculpa. Eu falei: não tem que pedir desculpa, Deus te chamou para isso, e Deus me chamou para isso também. Pode ir lá para a nossa clínica. Em meia hora a gente já estava lá na clínica, ele tratou essa menina está viva até hoje, glórias ao nome do Senhor Jesus. Amados, busque ao Senhor com todo o seu coração, dobre o seu joelho, submeta-se, humilhe-se diante do Senhor, e diga: Senhor, eu não sou capaz de escolher sequer com quem eu vou casar, mas o Senhor pode. O Senhor é o meu Pai, o Senhor é o meu Deus. Eu estou falando só para os rapazes, mas serve para as moças também, viu, gente? Serve para as moças também. E vou dizer, inclusive, uma coisa, falando como um homem, para vocês, moças, eu estou dizendo às jovens solteiras aqui. Coloque na sua lista de oração, pode colocar: eu quero um homem assim, assim, assado. Posso pedir para um homem loiro? Não, você não, porque você já arrumou um rapaz de cabelo. É assim, né? Moreno. Mas peça para que Deus te livre de tranqueiras. Porque eu, como homem, posso dizer, na nossa turma, na nossa gangue de masculinidade, tem muita tranqueira por aí. Que Deus te livre de todo o mal. E que Deus te dê um príncipe que Ele está preparando. Existe, minha filha, existe, deixa eu dizer isso para vocês, existe um homem e uma mulher que criaram um filho segundo o coração de Deus, prepararam esse filho para ser um marido segundo o coração de Deus. É isso que você quer. Busque por ele. Deus vai abrir as portas. Você está comigo? Pode dizer amém aí? E eu poderia falar mais aqui para os jovens, né?
E aí o Jeremias termina dizendo: serei achado, Deus está dizendo, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Não tem essas frases de para-choque de caminhão? O pessoal aqui nos Estados Unidos não conhece isso, lá no Brasil a gente conhece, frase de para-choque de caminhão. Mas uma vez eu vi uma, e essa frase tem tudo a ver com o que Deus está dizendo aqui: eu farei mudar a sua sorte. Estava escrito assim: nunca foi sorte, sempre foi Deus. É a expressão de uma pessoa submissa à vontade de Deus. Eu quero terminando, 3 atitudes sobre como buscar a vontade e a direção de Deus submissamente nas nossas tomadas de decisão. 3 atitudes, anote aí. Primeira delas: ore e jejue individualmente, coletivamente, com determinação pelos planos ou situações da sua vida. Ore, é isso que nós acabamos de ler aqui, Deus dizendo ao povo lá na Babilônia: me busque de todo o coração. Ore intencionalmente, ore fervorosamente, busque a minha presença, escute a minha voz, ore. Em segundo lugar, estude exaustivamente o que a palavra de Deus ensina sobre a situação que você está. Leia a palavra de Deus, busque na palavra de Deus, aprenda o que a palavra de Deus, às vezes a resposta já está lá, e você está aí: Deus, eu queria um sinal, Deus manda uma estrela, Deus manda um raio, Deus manda uma faísca, Deus manda uma chuva. Não, meu querido, às vezes já está lá na palavra de Deus, mas estude a palavra de Deus, porque essa resposta às vezes já está escancarada neste lugar. Os irmãos estão comigo, pode dizer amém, meus queridos? É a palavra de Deus, é isso que Deus está dizendo, e Deus está dizendo na palavra: eu tenho uma bênção para você, eu tenho um shalom para a sua vida, para a sua decisão, para o seu recomeço. Eu vou com você, vem comigo, que eu vou com você. É isso que Deus está dizendo, e a gente está esperando. Oh Senhor, como é que é? Eu me lembro quando a gente veio para cá, eu senti no coração um chamado muito forte da gente vir para os Estados Unidos, exatamente para trabalhar com a comunidade brasileira, exatamente para pastorear a comunidade brasileira, exatamente para ser luz no meio da comunidade brasileira. Isso estava muito forte no meu coração, isso ardia no meu coração. E eu me lembro que a primeira vez que eu fui, eu precisava tirar um visto, e para o visto eu precisava do passaporte, e eu não tinha o tal do, eu contei essa história aqui da outra vez, o atestado, o certificado de dispensa militar. Eu recebi lá uma dispensa, mas precisava de uma outra, aquelas burocracias do Brasil, eu não tinha aquele papel, e agora vai eu no consulado, quando eu na Polícia Federal. Chego na Polícia Federal, meus irmãos, eu estava lá, de repente, do nada, aparecem aqueles parentes, não é aqueles parentes? Ele era sobrinho do meu avô, filho do irmão caçula do meu avô, que eu não via desde quando eu tinha 9 anos de idade, agente da Polícia Federal. Sai para encontrar a conversa. 1 hora depois, eu na sala do superintendente da Polícia Federal, assinando o nosso passaporte. Sai de lá, eu e minha esposa. Eu me lembro da minha esposa olhar para mim e dizer assim: Deus realmente quer que a gente vá para os Estados Unidos, porque somente Deus podia fazer uma coisa como essa. E aqui nós estamos. E esse ano agora a gente vai comemorar 30 anos aqui servindo. Amados, quando você se submete em oração à vontade de Deus, Ele diz: eu vou te ouvir, eu vou ser achado por você. Lá em Jeremias 33:3, Deus diz assim: invoca-me e eu te responderei. Eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não tem ideia. Mas me invoca, anda comigo, junto comigo. Terceira coisa, meus irmãos, que eu queria que você colocasse: primeiro, ore. Segundo, estude a palavra de Deus, porque já está lá revelado a maioria do que você está procurando. A maioria do que você está procurando já está lá. Mas aí tem a última coisa que eu queria dizer. Há outras coisas, mas eu queria deixar por último para vocês. Conselho: procure homens e mulheres no meio do povo de Deus que vão te aconselhar. Lá em Provérbios diz assim: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom
êxito. Existe uma pastora, existem líderes da igreja, existem homens e mulheres, especialmente os que já passaram pela situação que você está passando hoje. Mas homens de Deus, mulheres de Deus, gente de Deus, procura esse pessoal. Não vai atrás de gente que não é de Deus, não. Porque esse pessoal aí vai te dar cada conselho mais maluco que existe na face da terra. Uma ocasião, um casal de jovens da nossa igreja nos procurou. Ela estava grávida, ela era jovem, estava namorando ainda. E a primeira coisa que passa na cabeça, o que é hoje? Para ninguém ficar sabendo, para a vergonha não surgir. Vamos abortar, aborta. Coisa assim. Eu falei assim, eu não preciso pedir um sinal de Deus. Eu conheço da palavra de Deus, que essa criança não tem culpa de nada. Essa criança a vida é gerada pelo mover e pelo estouro da vida, pelo poder do Espírito Santo de Deus. É um presente de Deus, de jeito nenhum. Aí tem toda aquela situação do pastor ir junto, falar com o pai, falar com a mãe, enfrentar toda aquela situação, superar. Hoje são uma família maravilhosa. Eu me lembro que quando eu e minha esposa viemos para cá, nós vendemos todos os nossos móveis para eles. Eles compraram os nossos móveis, fizeram um plano de prestação. Depois de 2 anos nós voltamos lá para visitá-los. Ainda tem uma parte da dívida. E eu falei assim, pastor, estou meio apertado. Eu falei, você está perdoado da dívida. Eles são uma família maravilhosa. Agora querem vir para cá. Querem vir para cá e colocar uma pizzaria aqui. Eu falei assim, nossa, que coisa maravilhosa. Eu amo pizza. Será que Deus está querendo mesmo que eles venham? Procure conselheiros e conselheiras, gente de Deus. Eu quero orar por vocês nesse momento. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer mais uma vez pela tua palavra. Eu quero te agradecer por esse trecho maravilhoso que nós acabamos de ver. Oh Deus, diz a tua palavra, nós devemos dizer, se Deus quiser, não somente viveremos, mas como também faremos isso ou aquilo. E oh Deus, aqui está um povo, tanta gente jovem, tanta gente começando a sua vida, tanta gente tomando decisões, tanta gente precisando tomar decisões sobre as coisas que vão acontecer. Em primeiro lugar, ó Deus, seja essa uma comunidade, uma geração de pessoas humildemente submissas ao Senhor. Filhos e filhas amadas, compradas pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, que sabe reconhecer a grandeza e o amor do Senhor, o Deus e Pai maravilhoso que eles têm, e que se submetam completamente ao Senhor, e que por causa disso, ó Deus, dessa submissão, a tua shalom, a tua paz, a palavra de bênção do Senhor seja derramada sobre esse povo. E daqui, ao Pai bendito, saiam os grandes empresários. Daqui, ao Pai, saiam famílias fortalecidas e fortes e abençoadoras para a nossa geração. Que daqui, ao Pai, possam surgir as lideranças até políticas, ó Deus, deste lugar, mas que surjam daqui por pessoas submissas ao Senhor. Deus, em Cristo Jesus, eu abençoo essa igreja, abençoo a sua pastora, abençoe, ó Deus, a sua liderança, que todos, ó Pai bendito, possam ver cada vez mais, brilhando a luz do Senhor, a shalom do Senhor Jesus Cristo, pois é no nome dele que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, meus queridos. Se você foi edificado, aplauda a palavra do Senhor Jesus nessa noite.